A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, gostaria de agradecer você por mais um dia estar aqui nessa leitura do Novo Testamento em 90 dias, tá bom, gente? Eu gostaria de, desde já, estar pedindo seu like, se você puder curtir aí esse vídeo, compartilhar esse vídeo e enviar para mais pessoas, eu agradeço muito, tá bom? Se você puder estar se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho, isso me ajuda demais, tá bom, gente? E deixando o gostei aí, você avisa pro YouTube que esse vídeo é legal, que esse vídeo é bom e ele pode notificar mais pessoas sobre esse conteúdo, tá bom, gente? Então, eu gostaria de pedir, se vocês pudessem aí, tá deixando seu gostei, é muito importante, tá? Gostaria de orar por cada um, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Obrigado porque o Senhor foi misericordioso de mais um dia nos ter acordado, Pai. Eu peço que o Senhor venha com misericórdia mais uma vez, Senhor, e nos purifique de nossos pecados, Pai. Que nós, Senhor, podemos ser servos fiéis a Ti, Senhor. Servos, filhos, amigos do Senhor, Pai. Que nós possamos ter o Senhor como melhor amigo, podemos ter o Senhor como nosso refúgio, podemos ter o Senhor como nossa força, porque a Tua palavra diz, Senhor, a alegria do Senhor, a nossa força é, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com o Teu Espírito Santo aqui neste vídeo, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha ministrar no coração de cada um, que cada um está necessitando, porque nós sabemos, Pai, que o texto aqui na sua escritura é sagrada, Pai, o texto bíblico foi o Senhor que inspirou, Pai, os homens ali soprando no ouvido de cada um ao que escrever. Então peço, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos dar consolo, Pai, com Tua palavra, Senhor. Isso é que eu te peço, já venho te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Hoje vamos dar lá em continuidade lá em Atos. Hoje leremos do capítulo 5 ao capítulo 7, tá bom? E é sempre bom que você esteja ali com uma Bíblia acompanhando. Não importa se for uma Bíblia física ou uma Bíblia digital. O importante é estar ali acompanhando, tá? Eu vou dar início aqui ao capítulo 5, lá em Atos, que tem como título Ananias e Safira, tá bom? Ele começa assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Quando ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para entrar. Desculpa, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços Entrando os moços viram que ela estava morta, e, levando-a, sepultaram-na do lado do marido. E sobreveio grande temor sobre toda aquela terra, e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelo povo pelas mãos dos apóstolos, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava se juntar com eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar, Pedro, pelo menos a sua sombra, se projetasse sobre alguns deles. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita raiva. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com eles, convocaram o sinédrio, todo o conselho dos anciãos do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não o encontraram no cárcere, e voltando relataram dizendo: Encontramos a prisão fechada com todas as seguranças e sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro.
Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que o condenamos expressamente que vocês não ensinem neste nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais suscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunha desses fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se do sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou os apóstolos que fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, o qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, digo agora a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é Cristo. Gente, esse capítulo 5 é um capítulo muito louco. É muito louco. Porque ele começa ali com Ananias e Safira morrendo porque mentiram ao Espírito Santo. Ali, Safira, né, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. E ali eu creio que ela estando ciente desse dinheiro e se apoderando de parte ali, ela roubou do Espírito Santo ali o que era para ela dar ao Espírito Santo, né? O que era para Ananias e Safira dar ao Espírito Santo ali. Tanto que quando eles foram dar o dinheiro, retendo parte do dinheiro, Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer essas coisas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Lembra que antes os discípulos eles estavam ali, que andavam com Pedro, que andavam com os apóstolos, eles ali vendiam as propriedades e distribuíam a cada um ali, parcialmente com cada um precisava. Então tinha sido isso que tinha acontecido aqui. Eles vendiam a propriedade deles porque eles não precisavam mais disso. Eles estavam ali e repartiam entre eles o dinheiro da maneira que cada um necessitava, né? E por isso ali que foi isso. Quando eles foram repartir o dinheiro ali, Ananias e Safira reteram uma parte do dinheiro ali e assim mentindo para o Espírito Santo. Tanto que Pedro fala, né? Porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, né? E aí a gente pode ver que Ananias caiu morto depois que ele ouviu essas palavras. E depois Safira foi e Pedro deu uma chance a ela ali, né? Ele dizendo: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ali Safira respondeu: sim, foi por esse valor, mentindo ali de novo. E quando ela mentiu, ela caiu morta ali de novo. Isso aí foi uma história para nos dar testemunho ali, né, do que aconteceu ali quando eles mentiram para o Espírito Santo. Depois a gente pode ver os sinais e prodígios, que aconteceram muitas coisas. E nessa parte é muito louco. Porque olha o ponto que chegou. As pessoas colocavam os enfermos perto de Pedro para que se a sombra de Pedro passasse por aqueles enfermos, aquelas pessoas com espírito imundo, aquelas pessoas com enfermidades seriam curadas só pela sombra de Pedro, de tanto autoridade que Pedro estava concedida pelo Espírito Santo, de tanto que o Espírito Santo agia ali por meio de Pedro, de tanto ali que Pedro estava cheio da presença do Espírito Santo. Se ele passasse com a sombra dele em algum lugar,
pessoas seriam curadas. E hoje é uma reflexão para nós termos. Hoje, se a gente for orar por alguém enfermo, se a gente for fazer alguma coisa por alguém enfermo, o Espírito Santo tem a liberdade da nossa vida de ir ali e curar alguém por nós temos fé em Cristo Jesus, ao fazer isso, nós temos fé o suficiente em Cristo Jesus de ir ali e dar testemunha da glória de Jesus e Jesus manifestar a sua glória através de nós, porque nós não somos nós. Quando nós vamos ali, colocamos a nossa mão em um enfermo para curar, não vem de nós de jeito nenhum, é o Espírito Santo agindo por meio de nós. Somos uma ferramenta, um instrumento na mão do Espírito Santo ali, e por meio de Jesus, no poder de Jesus, que tomou todas as nossas enfermidades, tudo, naquela cruz do Calvário, ele levou tudo por nós. Nisso nós podemos fazer isso, ser utilizados pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo manifestar a glória dele, para Jesus manifestar a glória dele, e as pessoas serem curadas em nome de Jesus, por meio de Jesus. Espíritos malignos saírem em nome de Jesus, por meio de Jesus, e tudo isso mais, né, gente? E depois a gente pode ver ali que os apóstolos foram acusados ali, né? E depois Gamaliel fala, né, que eles possam estar acusando a Deus, que se não for de Deus, eles vão ali ser dispersos, como aconteceu antes, mas que se for de Deus ali, eles teriam perigos de estar lutando contra Deus, e ali no Sinédrio eles decidiram deixá-los ir embora, mas primeiro açoitando, primeiro batendo neles. E olha o que eu acho incrível nessa parte, fala que depois deles serem açoitados, né, eles saíram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então eles ficaram felizes, eles falaram assim, os caras estão batendo em nós porque nós estamos falando de Jesus. É o melhor privilégio que nós pode ter. E isso parou eles? Parou nada. Porque ali, continua falando, e todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então depois de apanhar, eles ficaram mais alegres. Ali por serem considerados dignos de sofrer por Jesus, como Jesus sofreu por nós, né? Olha que lindo isso. Será que a gente teria essa coragem de sofrer por Jesus? E ainda se sofrermos, nos alegrarmos, falar, fomos criticados porque nós estamos falando de Jesus. Olha, isso aconteceu aqui com nós porque nós falamos de Jesus. Será que nós teríamos isso? Os apóstolos aqui teve, né? E é pra gente viver aqui da maneira que Jesus nos ensina a viver, né? Vamos lá ali, dar início ao capítulo 6 agora, que tem como título A Escolha dos Sete. Começa assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócor, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. As palavras de Deus cresciam em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns do que eram da sinagoga chamada de libertos dos cineus, dos alexandrios e da Cilícia, da província da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles não poderiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo que ele falava. Então subornaram alguns homens para disserem: ouvimos que esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões e os escribas, investindo contra Estevão, e agarraram e levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés que nos deu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. Então, gente, esse é o final do capítulo 6. A gente pode ver ali que esse capítulo, ele é curtinho, porém ele nos ensina ali que os 12 apóstolos ali escolheram 7 ali para servir as pessoas que seguiam eles, porque eram muitas pessoas que seguiam eles. E dentre esses 7, eles escolheram Estevão, que Estevão ali, pelo que nós podemos ver, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ali a gente pode ver que quando as pessoas discutiam com ele, as pessoas não tinham argumentos, não conseguiam discutir contra ele, porque fala assim, mas eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então não era Estevão que falava ali, o Espírito Santo capacitava Estevão, falava por meio dele ali, e era sempre glória ao Espírito Santo. Ali não era ao Estevão que falava assim,
mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então, não poderiam resistir ao Espírito Santo, porque Estevão não estava sozinho, ele estava com o Espírito, né? E aí eles contrataram alguém para mentir sobre Estevão, né? Para falar ali algumas mentiras sobre Estevão, o que não era verdade, né? E aí eles puderam ver que quando levaram Estevão ao Sinédrio, que eles viram o seu rosto como se fosse de um anjo brilhando ali, né? Eles, não podiam fazer, não tinham provas contra Estevão, mas mesmo assim levaram o Estevão para lá. E agora a gente vai entrar no capítulo que a gente vai ver a defesa de Estevão lá no capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de sair e morar em Harã. Ele disse: Saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra em que eu lhe mostrei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. Depois dele, a sua descendência, embora Abraão não tivesse ainda filhos, e Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: Castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. Então deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado ao Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que constituiu governante daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito, em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José fez-se reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó e seu pai e toda a sua parentela, isto é, 65 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu também ele e os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém, nos postos no túmulo que Abraão tinha comprado para os filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão e que o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantaram ali outro rei que não conheceu José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-la, a filha do faraó o recolheu e criou como se fosse seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a crença dos egípcios, mas era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou-o, oprimindo, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de um dos que brigavam e procurou reduzi-los à paz, dizendo: Homem, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu seu próximo repeliu a Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe de juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como matou o outro egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplar, ouviu a voz de Deus, o Senhor, que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é a terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés que tinha rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, como assistência do anjo, que lhe apareceu como sarça. Foi Moisés que tirou-os de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que no meio de vocês, irmãos, você se levante um profeta semelhante a mim. É este que Moisés teve na congregação no deserto, com um anjo que falava no Monte Sinai e nos nossos pais. Foi ele quem recebeu as palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses e vão diante de nós, porque enquanto este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, agregando-se com obras nas suas mãos. Mas Deus se afastou e entregou a adoração das estrelas do céu, como está o livro dos profetas Isaías.
ó casa de Israel? Será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o deus de vocês, e mais que vocês fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais do deserto, como havia ordenado aqueles que Moisés também o fizesse segundo o modelo que havia visto. Também os nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, levaram quando tomaram posse das nações de Deus, expulsou da terra da presença deles. Foi assim até que os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir a casa para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem ofereceu a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra é estrada de meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual lugar do meu repouso? Não é de fato que minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vista do justo, do qual vocês agora se tornam traidores e assassinos. Vocês que recebem a lei por ministério de anjos e não aguardam. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra eles. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Bom, gente, esse é o final do capítulo 7. Eu sei que ele foi bem extenso, porque na verdade o capítulo 7 ali ele nos explica desde Abraão até quando foi construído o templo de Salomão, né? E aí depois a gente pode ver a morte de Estevão. Que a morte de Estevão, depois de falar tudo isso, Estevão fala: homens teimosos e incircuncisos de coração. Que quer dizer que assim, por mais que vocês façam a lei não está no seu coração. Por mais que vocês sigam no papel, não está no coração. Não é que vocês fazem isso com o coração, mas é uma base de papel para vocês tudo. Então por isso que ele diz incircuncisos de coração, porque por mais que eles sejam circuncisos fisicamente, o coração deles não está em Deus, né? E depois a gente pode ver a morte de Estevão ali, em que fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu o céu aberto e viu em glória, viu Deus e viu Jesus à direita do Pai. E ele fala: eis que veio os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Porém, quando os homens ouviram isso, eles ficaram muito bravos e começaram a tampar o ouvido e gritar. E aí levaram para fora da cidade, apedrejaram Estevão. Porém, Estevão, orando, disse: Senhor, recebe o meu espírito. E nisso eles continuaram apedrejando, e aí Saulo fala assim, Estevão fala, olha o que ele fala: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E quando Estevão fala isso, ele morre. E aí depois a gente pode ver que Saulo consentia na morte de Estevão, que mais pra frente a gente vai entender que Saulo, na verdade, é o apóstolo Paulo, que foi a primeira aparição dele aqui. Então a gente vai poder ver mais pra frente o que acontece ali com Paulo. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de deixar... agradecer aqui vocês por estarem aqui acompanhando esses vídeos, né? Esse propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias. Hoje, dia 25 de janeiro, é aniversário da minha mãe. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, falar que eu amo muito a minha mãe. É aniversário da minha avó também, mãe do meu pai. Queria dizer que eu amo muito minha avó também. Mãe, que Deus te abençoe. Que você sempre possa seguir os caminhos do Senhor. Sempre, sempre, sempre. Que Deus possa estar em primeiro lugar na sua vida. Que o Espírito Santo te guie. Desde a escolha de um sapato até decisões mais difíceis. Mas que o Espírito Santo esteja ali em primeiro na sua vida, te guiando em todas essas decisões, tá bom, mãe? Que você continue sendo uma mulher sábia do jeito que você é. Uma mulher de Deus. Uma mulher que ama. Uma mulher que está ali sempre disposta a aprender mais. E ali andar no caminho do Senhor, se arrependendo e arrumando tudo que for necessário. Obrigado, mãe, por tudo que a senhora já fez por mim, tá bom? Vó, um beijo, Deus abençoe, que você possa ali estar sempre nos caminhos do Senhor também, nunca se desviando, né? Sempre aprendendo ali que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que somente por Ele nós fomos salvos, que pela graça, de graça dele nós fomos salvos.
Amém? Gente, eu gostaria de orar por vocês agora. Se você pudesse fechar os seus olhos e curvar a sua fronte. Pai, obrigado pelo vídeo de hoje, Pai. Hoje é um dia especial. Peço que o Senhor venha com misericórdia com a tua mão, Senhor. Coloque sobre minha mãe, Senhor. Coloque a tua mão, Senhor, porque nós sabemos que Satanás tenta contra nossas vidas, mas eu peço que o Senhor vá, Senhor, mande teu Espírito Santo, dê ordem aos teus anjos, Pai, que vão batalhar pela minha mãe, pela vida dela ali, em nome do Senhor Jesus, Pai. Dê forças a ela, renova a fé. E, Pai, cada vez que ela pensar, Senhor, em desistir, cada vez que ela pensar que está sozinha, que o Senhor mostre que ela não está sozinha, que ela está sempre com a presença do Espírito Santo ali. E ela é forte, porque a alegria do Senhor é a força dela. E dessa mesma forma, peço que o Senhor vá de encontro à minha avó, Pai, se revelando cada vez mais a ela, Senhor, mostrando o teu amor, mostrando tua bondade, mostrando que o Senhor é Deus, Pai. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer, pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada um, dando ordem aos teus anjos que acampem, que fazem morada na vida de cada um aqui, Pai, e também de cada família representada. Que teu Espírito Santo esteja consolando cada um aqui e esteja dando sabedoria a cada um para que nós possamos viver a tua palavra, para que nós não sejamos incircuncisos de coração, mas que nós sejamos circuncidados de coração. Isso é o que eu te peço e já venho te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Gente, fiquem com Deus.